Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Meu nome é Aline e esse é o Pietro, ele tem 6 meses. Inclusive, enquanto eu estiver narrando, ele também vai estar falando no fundo. Então, relevem que vocês vão escutar muito ele por aqui. Eu estou na correria de mudar de estúdio, então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês eu pintando uma sala, né, sozinha com o Baby. Inclusive, quando eu mudei pra essa sala, o prédio também estava sendo pintado, o rapaz estava lixando as paredes, pintando, essas coisas assim. Gente, adivinhem, quando eu mudei pra essa sala, a gente estava desconfiando que ela estava com infiltração. Aí eu falei com o dono, né, ele mandou o pintor ir lá pintar a parede, mas isso não vai resolver a infiltração. Beleza, ele já falou que vai resolver, então nem vamos esquentar com isso. Deixei o pintor pintar, né, pra, sei lá, pelo menos disfarçar as marcas na parede, mesmo que eu fosse pintar depois, né. Enfim, antes de eu começar a pintar a sala, eu pensei o quê? Vou lá na loja de utilidades, comprar um pano de chão pra umedecer ele. Quando for caindo tinta no chão, eu já vou passando o pano pra, no final de tudo, não ficar aquela crosta de tinta no chão pra tirar, sabe? E aproveitei pra também olhar o valor de uma tampa de vaso, porque a tampa do vaso lá do estúdio tá precária, tá assim, triste. Como é que eu ia deixar a tampa de um vaso lá? As pessoas sentaram lá, não sei nem quem foi, tinha que colocar uma nova. Acabei nem comprando a tampa, só o pano de chão mesmo. Depois eu fui na padaria comprar água, aí eu vi esse tampico pequenininho, bem fofinho, né? Eu acho que é um tampico. Comprei uma água, decidi comprar uma água grande, porque eu não sou muito fácil de beber água, ainda mais em um lugar que não tem água, só vai facilitar pra eu não beber água mesmo. Enfim, comprei logo a água grande e tava olhando aí as coisitas para comer. Mas eu pensei melhor e não comprei, só comprei água mesmo. Depois eu já fui logo na loja de construção, que inclusive é embaixo da sala que eu tô atendendo, pra comprar a tinta branco gelo, né? Eu não sei se eu falei. Vou pintar de branco gelo, porque aí suja menos, né? Mais fácil de manter também. Comecei passando a fita no chão. Eu não tenho experiência com pintura, né? Mas eu sei que tem que colocar a fita, né? Pra não passar do limite, também pra não sujar tanta outra parte. Eu acho que é pra isso, né? Isolar. Aí já comecei fazendo isolamento. E eu deveria ter comprado uma fita maior. Vacilei, não comprei. Comprei a fina e aí acabou manchando algumas partes que não deveria. Mas ok. Abri essa lata que não foi fácil. Gente, essas latas é difícil pra abrir, né? Meu Deus do céu. Mas ok, consegui. E como eu não tinha os equipamentos, né? Porque eu não sou uma pintora, eu tive que pegar tudo emprestado com a minha avó. Não que a minha avó seja uma pintora, né? Mas toda vez que a gente precisa dessas coisas assim, sempre tem lá na casa dela. Aí quando alguém quer alguma coisa emprestada, alguma dessas coisas emprestado, pega lá, pinta suas casas e depois devolve. Gente, eu não tinha levado escada, essas coisas assim, né? Então, eu tive que me desafiar a ir pedir emprestado a escada do pintor, que tava pintando o prédio, acredita? Eu não gosto de pegar as coisas dos outros emprestado, mas eu precisava muito. Então, nesses casos assim, que eu preciso muito de uma coisa e eu não tenho, eu pego emprestado. Se não for quebrar tão fácil, essas coisas assim, né? Porque eu fico morrendo de medo de quebrar as coisas dos outros. Aí, eu só pintei aí os lugares que eu não alcançava e depois eu já fui logo devolver a escada. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel. Gente, enquanto eu tava pintando essa parede, eu já tinha pedido minha marmita, porque não ia dar tempo de eu ir em casa, né? Óbvio, senão eu ia perder muito tempo indo em casa fazendo almoço, voltando. Então, enquanto eu pintava a parede, eu já pedi logo minha marmita pra quando eu terminar, a marmita já ter chegado no mesmo tempo. Essa foi a primeira demão que eu passei. E eu confesso que eu fiquei com muito medo. Lá onde tá manchada ali, é porque o rapaz pintou, lembra, mais cedo? Então, ficou a marca da infiltração da tinta que ele passou, enfim. Ficou bem feinha aquela parte, mas tudo bem. Eu pintei todas as paredes, menos essa que tem a divisória, e fui-me embora, porque no outro dia tinha mais. E nesse dia eu ainda ia atender. No outro dia, eu já acordei logo, bem cedo. Peguei o Uber e fui pro estúdio terminar as coisas, né? Porque nesses dias eu não tinha o dia todo pra ficar no estúdio pintando, né? Então eu tinha que fazer o quê? Acordar, ir no estúdio rapidão, organizar as coisas, fazer o que eu tinha que fazer, pintar. E de noite eu ainda tinha que atender, ou seja, tava muito corrido. Não, e detalhe, pra completar, aquela tinta que eu comprei, o galãozinho pequeno, não deu. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá na loja e comprar aquele galão grande. Sorte minha que a loja que eu comprei a tinta era embaixo do estúdio, né? Igual eu já falei pra vocês. Porque imagina eu ter que levar esse galão de tinta pesado com uma criança no colo, com uma criança de 7 quilos, eu não ia aguentar não. Eu ia pedir arrego. Mas aí o dono da loja, ele pediu pro funcionário dele lá entregar. Isso foi minha salvação, porque eu não me imaginei levando esse galão de tinta tão pesado assim, não.
Depois que eu terminei de pintar tudo, eu decidi dar uma geral no banheiro e no que eu conseguia fazer, né? Aí no banheiro, eu lavei, mas eu não tinha nem vasilha pra enxaguar. Tive que usar uma garrafa PET pra jogar água. E, gente, olha que sem noção. Papel higiênico com aquelas coisas sujo, melado, de COCO, vocês já sabem, né? No chão. Por que a pessoa não jogou no vaso de descarga, já que não tinha onde jogar? Aí eu arrumei, lavei o que tinha como arrumar, lavar. Tava sem o ralo, porque o ralo tava numa situação precária. Eu joguei fora e comprei outro. Depois, eu esfreguei também o chão do estúdio, nem gravei. Eu esfreguei o chão do estúdio, só que eu não tinha rodo, tava sem rodo, não tinha levado. Aí o que eu fiz? Deixei com sabão. Aí não aparece, mas é porque o sabão já tinha secado. Esfreguei, deixei lá. E tava indo embora, porque nesse dia eu também tinha que ir atender. E por fim, no terceiro e último dia, eu voltei no estúdio bem cedinho pra terminar logo a limpeza, porque nesse mesmo dia eu já pretendia, eu não sabia se ia dar certo, né, mas eu já pretendia adiantar algumas coisas da mudança do estúdio. Nesse dia eu não ia atender, mas eu já pretendia agilizar logo minha parte. Então, eu já fui logo lavando o estúdio, jogando água em tudo que dava pra jogar água. Eu não sou aquela pessoa que passa só um paninho, depende muito do dia e da situação. Eu gosto mais de jogar água e sabão em tudo e sair lavando. Mesmo que às vezes não possa, né, por causa de alguns móveis. Mas, mesmo assim, eu gosto de jogar água em tudo. Vai ter vezes que eu vou passar um paninho, mas a maioria das vezes eu só vou sentir que tá limpo se eu esfregar, jogar água e rapar. Já aproveitei também pra tirar as fitinhas que tava no rodapé. Do rodapé eu tirei todas as fitas. Agora, sendo bem sincera, do teto até hoje tem algumas fitas lá. Mas assim, tá bem camuflado, não dá pra ver que é resto de acabamento de pintura, essas coisas assim, não. Alguns lugares do teto que eu alcancei, eu tirei também. Mas, como eu falei, né, tem outros lugares que até hoje eu não tirei, porque lá não tem uma escada, o banco e a cadeira que tem lá não alcança. Então, no dia que eu levar uma escada lá, ou for alguém bem mais alto que eu peço pra pessoa tirar, né, porque por enquanto vai ficar lá esperando essa ocasião. Como ainda tava bem, eu tava sentindo que tinha sabão no chão, eu tive que jogar água de novo e depois rapei e passei o pano. E engraçado, né, porque no dia anterior eu não tinha um rodo, porque eu tinha um rodo em casa e um rodo no outro estúdio. E aí eu me recusei a comprar mais outro rodo. E adivinhem, eu tive que comprar mais um rodo, porque o rodo aqui de casa não dava pra tirar o cabo pra levar só a parte de baixo, e não dava também pra eu ir no outro estúdio pegar o rodo, sabe? Então acabei tendo que comprar o rodo do mesmo jeito. Por fim, ficou bem organizadinho. Deixei algumas coisas ali separadas, que era pra mais tarde, se desse certo eu levar algumas coisas do outro estúdio pra ir, eu já levar, sabe? Aí já deixei tudo bem organizadinho. Só ficou uma sacola de lixo aí que era pra eu jogar no lixo, que eu ainda não sabia onde levava o lixo. E no final do dia, acabou que deu certo de levar já algumas coisas do outro estúdio pra esse. Se eu não me engano, nesse dia eu tinha uma consulta. E aí, eu fiz isso tudo no estúdio, depois eu fui pra consulta e depois a gente voltou lá pra finalizar as coisas do estúdio, levando algumas coisas de um estúdio pro outro. E, gente, essa maca, essa maca ela teve que vir em cima do carro, porque não cabia ela dentro, ela é muito grande. Não parece, mas ela é bem grande, bem espaçosa. As outras macas minhas, elas vieram dentro do carro, porque cabia, né? Elas eram dobráveis, sabe? E aí cabia. Agora essa, como é grandona, não coube. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Esse foi mais narrando mesmo, porque eu não consegui gravar tudo falando. Mas enfim, os próximos, eu acredito que vai ser mais falando mesmo, sabe? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.